Nesse nosso gráfico, nós temos aqui os primeiros 5 itens que tem que ver com o que Satanás vai provocar aqui neste planeta ou está provocando, fora da igreja de Deus. Os outros 5, chuva serôdia, alto clamor, sacudidura, selamento e encerramento da terceira mensagem, é provocado pelo Espírito Santo ou da parte de Deus. Nós temos então o fechamento da porta-graça, tempo de angústia, 7 pragas, os 144 mil santos vivos da nossa geração, desde que fecha a porta-graça até que Jesus aparece, e finalmente a volta de Jesus. Nosso gráfico não para na tela? Deixa ali. Por que eu pus ali Satanás personificando Cristo? No livro, esse gráfico está na horizontal. Então, tem alguns eventos ali que continuam até a volta de Jesus e outros até que fecha a porta-graça. Os 5 da direita, por exemplo, terminam todos eles ao se encerrar a porta da graça. Os outros da esquerda, nações iradas, vai até a volta de Jesus. O ecumenismo vai até a volta de Jesus. Leis dominicais vão até a volta de Jesus e perseguições também. Agora, Satanás personificando Cristo, quando a gente estuda no Espírito de Profecia, dá a entender que esta personificação é antes de fechar a porta da graça. Porque a Sora White diz que a aparição dele é o último ato de engano. Ao se fechar a porta da graça, ninguém mais estará enganado. Compreende? Quem tinha que aceitar o sábado, a adoração correta e o sábado, tomou a sua decisão. E quem não, também tomou a sua decisão do outro lado. É o último ato de engano. E o último ato de rebelião, a Sora White menciona que são leis dominicais, tentando forçar as consciências humanas a adorar a Deus num dia espúrio. Pois bem, além desta citação da Sora White, que está no nosso livro, onde ela diz que é o último ato de engano, ela diz o seguinte, que aqueles que se colocarem ao lado de Satanás sofrerão as 7 últimas pragas. Então, se eles vão sofrer as pragas, é algo que deve acontecer antes. E para ser o último engano, tem que ser antes. E é o esforço derradeiro, final, de Satanás, no sentido de enganar toda a humanidade para tê-la ao seu lado e contra Deus. É um esforço desesperado dele. O mundo está cheio de enganos de todo tipo, mas este é o último, ele aparecendo como se fosse Jesus Cristo, em glória e majestade, como uma resposta, como dizia ali no vídeo, do que muitas religiões pelo mundo afora esperam. E a sua pergunta, como é que foi mesmo? Repete, por favor. Ok. Em conexão com isto, eu gostaria de ler uma citação da Sora White. Está no nosso livro aqui na página 257, nesse capítulo que trata desses 10 eventos. Não é tempo agora de o povo de Deus estar fixando suas afeições ou entesourando neste mundo. Não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se nossa nação o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós.
Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório ao sair das menores, para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Em outras citações, que eu não pus maiores citações aqui, porque estão no livro Eventos Finais e outros da Sra. White, temos ali várias citações. Mas a Sra. White menciona que o papado vai decretar leis dominicais que serão apoiadas pela Constituição americana. E os americanos liderarão as leis dominicais. E depois, os países do mundo em geral vão seguir o que a América determinar nesta questão. Então, iniciará mais ou menos local, Estados Unidos, que é bem abrangente, e depois se espalha pelo mundo todo. Isso é o que a Sra. White menciona. Agora, vocês vejam o seguinte. Vou abrir um parêntese aqui. O que é a Bíblia? Qual é a definição de Bíblia? A que eu exigia dos alunos de teologia a Bíblia é a revelação de Deus e a maneira como Ele trata com o problema do pecado. O contexto é o grande conflito. Através das histórias da Bíblia, narrativas, parábolas, discursos, ensinos, é para demonstrar quem é Deus. E na história do grande conflito, a Bíblia apresenta as nações que mais se opuseram a Deus, perseguindo suas testemunhas aqui na terra, já que não podem ir lá no céu. É por isso que a Bíblia começa com um poder perseguidor chamado Egito. Lá em Êxodo. Depois do tempo dos reis, nós temos a Assíria. E daí vem as profecias de Daniel. Tanto da estátua quanto dos 4 animais. Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal. E nos últimos dias, a Bíblia apresenta Roma papal e os Estados Unidos. Apocalipse 13. Na década de 80, havia 3 potências mundiais que gostariam de dominar o mundo, à semelhança de outras nações, quem sabe, no passado, que era a Rússia, os Estados Unidos e o papado. A Bíblia não fala diretamente sobre a Rússia, e às vezes alguns intérpretes de profecia tentavam localizar a Rússia relacionada com Gog e Magog, lá do livro de Ezequiel. Embora que Gog e Magog eram regiões que ficavam no que provavelmente hoje é o sul da Rússia, em alguma parte por lá. Mas essas 3 potências tentavam. Mas a Bíblia diz, ou dizia nesta ocasião, que 2 potências vão dominar o mundo. O papado e os Estados Unidos. Agora, na década de 80, não havia o menor vislumbre de o comunismo cair. E eu vou contar o que aconteceu para vocês. Vocês devem saber alguma coisa. Em 1982, eu era pastor na Inglaterra, lá em Manchester. E os noticiários publicaram que haveria uma entrevista do então presidente Reagan com o Papa, lá no Vaticano. E esta dita entrevista foi muito propalada pela imprensa, na Inglaterra, pelo menos, onde eu estava, não sei o resto do mundo, mas creio que também. E, inclusive com uma contagem regressiva. Daqui a um mês, o presidente Reagan vai se encontrar com o Papa no Vaticano. Daqui a uma semana, amanhã, hoje, ontem. E eu falei para minha esposa, que tanta, entre aspas, badalação, com essa dita entrevista, e nunca dizem o que eles vão tratar. Geralmente, quando um estadista visita outro país ou coisa parecida, publica a agenda, não é assim? A gente sabe. Aquecimento global, desarmamento, diminuição de armas nucleares, seja lá o que for. Economia, ajuda financeira, nada. E eu disse para minha esposa, tem boi na linha.
Eu só queria saber o que eles vão tratar nessa dita reunião, 1982. Só queria saber o que eles vão tratar. O presidente Reagan e o Papa. Eu esperei 10 anos. Aí, eu ainda morava aqui na América, em 1992, eu estava aqui na América, e saiu na revista Time, um artigo, e estava em letras garrafais na capa, a Santa Aliança. A Santa Aliança. E nesse artigo dizia ali como que a Igreja Católica e os Estados Unidos, a partir daquela dita reunião, 10 anos antes, com o Papa, lá no Vaticano, como eles haviam combinado secretamente, por isso que ninguém sabia, como derrubar o comunismo. E a América, através da CIA e do FBI e o Serviço Secreto, e o Papado, através da sua liderança católica, e começando com o movimento de solidariedade na Polônia, foi minando o sistema comunista, e que foi favorecido também por um primeiro-ministro, Gorbachev, com ideias mais abertas um pouco. O fato é que da noite para o dia, 1989, 90, o comunismo caiu. E agora ficaram os dois, como a Bíblia diz. E esses dois vão até o fim. Não tem outro poder. Em Apocalipse 17, dá um vislumbre, que nós temos que ver a compreensão disso, das 10 tribos, ou 10 reis, como se referindo, quem sabe, ao mercado comum europeu, se unindo com o papado também, e isso aí é assunto para uma outra temporada, aí a gente tem que entrar mais fundo e com mais detalhes, e mais tempo. Mas vocês veem como é que vem vindo essa preparação toda. E esses dois poderes vão se unir, e no fim, todo mundo estará sob a liderança desses poderes. Um poder religioso, o maior do mundo, e um poder político, o maior do mundo. O que mais nós esperamos? Dá para entender esse enredo? Muito bem. Então, nós temos aqui nações iradas hoje, o ecumenismo, que é a união de igrejas, que vai até o fim. Em algum ponto, Satanás vai personificar Cristo, resultado, leis dominicais, conforme mencionei, na fase mais branda, para não comprar e vender. A senhora White acrescenta também, quem sabe, multa, confisco de bens, não é? E da fase mais aguda, lá pela quarta praga, o decreto é morte, essas perseguições. Agora, em relação a esta citação aqui, eu gostaria de fazer uma observação. A senhora White nos aconselha, e nós temos um livrinho chamado Vida no Campo. Quantos de vocês já leram esse livro, Vida no Campo? Por que vocês não foram para o campo ainda? Não adiantou ler. Eu estou planejando ir para o campo, e agora, quando voltar ao Brasil, vou olhar 3 lugares por lá, e para ver onde é que Deus me encaminha. Por circunstâncias da vida, quem sabe, às vezes por falta de fé, nós estamos na cidade. Não vou entrar no mérito da questão, não vai aqui nenhuma acusação contra ninguém também, quero que me entendam isso. Mas a senhora White menciona, quando é a última chance para a gente sair da cidade com relativa calma, porque já agora deveríamos estar vivendo no campo. Isso aí é assunto líquido e certo, de acordo com a orientação que nós temos. Então ela usa como ilustração o que Jesus Cristo disse em São Lucas 21. Quando virdes Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação ou destruição. Então, quem estiver na cidade, trate de sair. Quem estiver fora, não entre. Ela deu este exemplo como sinal do que deve acontecer em nossos dias em relação a decretos dominicais partindo daqui da América. Por isso que ela diz, a nossa nação. Quando a nossa nação, Estados Unidos, decretar pela Constituição o domingo como dia obrigatório de guarda, então ela diz, é
tempo de deixar as cidades grandes, passo preparatório para deixar as menores. Ainda não é o fechamento da porta da graça em si, porque neste auge de leis dominicais, nós teremos também um auge da chuva serôdia e do alto clamor, e do encerramento da terceira mensagem angélica. Então, neste contexto, durante um curto espaço de tempo, e que Satanás também deverá aparecer como Cristo, e os últimos acontecimentos serão rápidos, num contexto muito rápido, onde acontece muita coisa, cada um vai tomar a sua posição, e então finalmente fecha a porta à graça. Agora, em matéria de sair da cidade, vejam como Deus é bom. Eu repito, já agora deveríamos estar vivendo no sítio. Mas Deus, na sua misericórdia, através da senhora White, nos adverte e usa como ilustração a tomada de Jerusalém no ano 70. E o sinal de fuga para nós hoje, ou de deixar as cidades grandes e depois as menores, porque tudo que começa nas grandes atinge as menores e até o interior. Então, a última chance para sairmos. Por quê? Aí não pode comprar, não pode vender, não pode fazer nada, fica com os braços amarrados, não pode nem sair de casa. E de repente tiram de casa, porque não vai poder pagar luz, nem pagar água, nem ir ao supermercado, nem coisa nenhuma. Vai para onde? Então, sem fanatismo, a gente tem que orar e se preparar mental e espiritualmente para esta ocasião. E nós, como igreja, de um modo geral, estamos dormindo. E eu disse, sem fanatismo, não é? Sem pressa nenhuma, mas a gente deve ir mentalizando que vamos passar por esse tempo, porque tudo no mundo se encaminha para esse desfecho. As leis dominicais que tem em alguns países da Europa, e no Brasil algumas cidades, da questão de fechar o comércio domingo, que ser o dia da família, etc., isso aí vai encaminhando, até que amanhã depois as igrejas se unem para que o domingo seja um dia de orar a Deus e clamar a Ele, para que nos ajude, protegendo das calamidades e desgraças deste mundo, da violência, do terrorismo, etc., etc., etc. Então a coisa vai fechar e a gente tem que estar preparado. Não adianta ficar com medo e nem ser alarmista também. O que a gente tem que fazer é a nossa parte. Muito bem. Em se tratando de perseguições, a senhora White, no livro Eventos Finais, ela menciona que durante o tempo de angústia, os filhos de Deus estarão em diferentes lugares e circunstâncias. Alguns estarão, como diz esta citação, em lugares isolados e nas montanhas. Outros estarão em prisões. Outros estarão, e ela usa a expressão no grande conflito, na mais injusta escravidão. E outros estarão no dia a dia normal. Agora, quem vai estar onde, a gente não sabe. Tudo o que a gente precisa é ter a fé bem firmada, como ela diz, e temos a citação aqui também, uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. Por outro lado, ela também diz que quem estiver nas prisões, as prisões serão como um palácio. E aí, então, vamos ao passo seguinte, a chuva serôdia. Com que objetivo vem a chuva serôdia? Quando a gente lê citações da senhora White por aqui e por ali, e algumas delas estão agrupadas no livro Eventos Finais, que deveria ser, deixa eu usar a expressão, a nossa segunda Bíblia. Claro que qualquer livro da senhora White é a nossa segunda fonte de inspiração, não é? Mas o livro Eventos Finais é um livro que a gente deveria estudar. Eu já li várias vezes com a minha esposa no culto em família. Sem fanatismo, como eu digo, mas para a gente saber situar-se e preparar-se para a volta de Jesus. Pois bem, no tocante à chuva serôdia, a senhora White diz o seguinte: quem receberá a chuva serôdia?
O que é a chuva serôdia para começar? Vocês ouvem falar sobre isso? A chuva serôdia, em termos bem simples, é o derramamento do Espírito Santo em grande medida para amadurecer o grão da terra, terminar a pregação do Evangelho, então Jesus Cristo pode voltar. Assim como no Pentecostes nós temos o que é chamado de chuva temporã, para germinar a semente do Evangelho, os discípulos saíram e pregaram o Evangelho em alto e bom som, em toda parte por onde iam, cresceu o cristianismo, teve seus altos e baixos, surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que surgiu com um fervor tremendo. Hoje estamos na fase laodiceana, talvez na pior fase, mas por outro lado está havendo um reavivamento, e desde a liderança da Conferência Geral, em todos os níveis, se fala muito em reavivamento e reforma, porque os dois vão juntos. Todo reavivamento produz reforma, e não existe reforma sem reavivamento, e não existe reavivamento sem estudo da Bíblia. Pois bem, quem vai receber a chuva serôdia? A senhora White diz que a chuva serôdia será enviada sobre aqueles que estiverem orando e clamando por ela, e vivendo à altura de recebê-la. Aí a coisa, quem sabe, pega, não é? Orando, clamando por ela e à altura de recebê-la. E nós temos aqui um precedente explicativo. Quando é que os discípulos receberam a chuva temporã, aquela dotação especial do Espírito Santo? Enquanto eles estavam com, deixa-me usar uma palavra bem gauchesca, ou brasileiro, enquanto eles estavam em encrenca uns com os outros, com inimizades, ou depois que acertaram tudo, estavam em paz, ninguém falava mal de ninguém, não tinha desejo de supremacia, cargo da igreja, nem coisa nenhuma. Depois que eles acertaram todas as diferenças, então o Espírito Santo veio com uma espécie de confirmação. Quando é que o Espírito Santo será derramado? Sobre quem? Quem estiver orando, clamando e vivendo à altura. E então é uma espécie de reconhecimento da parte de Deus, de que seus filhos aqui na terra estão num patamar espiritual muito elevado, fazendo a vontade de Deus, então Deus os coroa com esta dotação especial do Espírito Santo, que ao mesmo tempo os capacita para terminar a pregação do Evangelho, terceira mensagem, em alto e bom som, o alto clamor. Assim como na parábola das 10 virgens. Aí veio o noivo, saiu ao encontro. Então, semelhante ao que aconteceu ao redor de 1844, quando os crentes esperavam a volta de Jesus, só o que eles falavam era sobre a volta de Jesus. Hoje nós esperamos sobre a volta de Jesus, e quando a gente se reúne para conversar, o que a gente conversa? Vocês sabiam que nem dentro da igreja a gente não conversa sobre isso? Dentro da igreja a gente conversa uns com os outros quando não deveria, não é? Mas conversa sobre tudo, menos sobre a volta de Jesus. Ou aqui é diferente nesta igreja? Eu quero que vocês entendam que eu não estou acusando ninguém, mas para ver se a gente entende a realidade do que acontece. Então o Espírito Santo será derramado como uma espécie de confirmação da fé dos crentes para capacitá-los a terminar a pregação do Evangelho. E a senhora White diz também, um terceiro ponto, para habilitá-los a resistir às provações durante o tempo de angústia, quando não terão intercessor. Amanhã à noite nós vamos falar especificamente sobre o tempo de angústia. Talvez seja um dos temas mais importantes dessa semana. Aliás, tudo é importante, mas eu reputo de tremenda importância amanhã à noite, como enfrentar o tempo de angústia. E se por um lado o Espírito Santo vai ser dado em grande medida para os crentes que estiverem orando, clamando e vivendo à altura de recebê-lo, é a ocasião também em que o Espírito Santo vai impressionar pessoas que nós dizemos aí fora. Gente que recebeu alguma literatura, e a senhora White menciona sobre isso, guardou na prateleira, ouviu falar da mensagem, ouviu falar em sábado, mas por razões diversas, de família, de emprego, de mundanismo, seja o que for, não se despertou para seguir a Jesus Cristo.
essas pessoas vão ser despertadas, incentivadas, e com o entusiasmo daqueles crentes que receberam a chuva serôdia e que saem a proclamar em alto e bom som, então haverá um despertamento geral no mundo. E nesta ocasião, então, cada um vai tomar a sua decisão. É o alto clamor. Cada um vai tomar a sua decisão, a favor ou contra. E nesse contexto todo, a senhora White tem uma outra citação onde ela diz: esclarecido assim o assunto, quem quer que pise a lei de Deus para obedecer um dia falso, coloca-se ao lado da besta e vai receber sua marca. Então aí define assim a situação, e nós temos o selamento. O selamento dos filhos de Deus e o selamento de quem tiver a marca da besta. Fecha-se a porta da graça, vem as pragas e Jesus Cristo volta. Para esse desfecho, caminha o nosso mundo. E no tocante a nós, o que nós devemos fazer, além de estudar a Bíblia, além de orar, ter o culto em família, estudar Espírito e Profecia, etc., nós temos que orar e clamar pela chuva serôdia. E tem um item ali ainda que eu quero tratar ligeiramente e dar por mais ou menos encerrada essa parte por agora, porque amanhã nós vamos falar sobre o tempo de angústia e tem muitos outros assuntos ainda. Sacudidura. O que é a sacudidura e quando ocorrerá? Quantos de vocês aqui já plantaram feijão e colheram a moda primitiva? Para os que não sabem como é que planta feijão e colhe a moda primitiva, eu vou dizer. Uma vez que o feijão está maduro, a gente arranca o pé, está seco, e põe num pano que a gente chama de eira, e com um pau bate, moda primitiva, para soltar o grão da palha, da casca, da vagem seca. E uma vez que tem aquela mistura de palha e feijão, a gente põe numa peneira e dá uma sacudida, a palha tende a vir para cima e o grão fica no fundo. E daí tem um jeitinho especial que a gente abana tudo aquilo assim para o ar e o vento passa em um lugar onde tem a corrente de ar forte e leva a palha e o grão xoxo. E daí a gente sacode mais um pouco, a palha vem para cima, joga no ar, o vento leva a palha e fica o grão puro. A sacudidura é algo parecido. Os ventos do mundanismo, os ventos das perseguições, os ventos da programação nociva da TV e da internet, o amor do dinheiro, comodismo, todos esses ventos vão tirar da igreja, nesta ocasião, já estão tirando, mas vão tirar, nesta ocasião específica, toda a palha e todo o grão xoxo. Só fica o puro grão no fundo da peneira. E este puro grão, a senhora White menciona que vai receber a chuva serôdia. Inclusive, enquanto a chuva serôdia estiver sendo derramada, alguns da palha e do grão xoxo vão achar que isso é fanatismo. Olha lá, agora quer dar uma de bom. Só fala em Jesus, só fala na volta de Jesus, só fala em seguir a Jesus, que Jesus vai voltar, não tem outro assunto. Sempre haverá alguns fanáticos no meio de nós. Mas a chuva serôdia vai capacitar os crentes e habilitá-los de tal maneira, e eles estão tão entrosados com Jesus Cristo, que será a mesma coisa como no tempo dos pioneiros. No tempo dos pioneiros, antes de Jesus voltar em 1844, quando um crente encontrava o outro, não era para perguntar sobre as coisas da vida, plantações daquele tempo, não tinha quase carro, né? Não tinha carro, sobre plantações, sobre isso, aquilo, aquele outro. Irmão, Jesus Cristo vai voltar, que bom, não é? É, muito bom. Descobriu alguma passagem nova da Bíblia que fala como é que ele vem? E como será a nova terra? E quando esse planeta for restaurado? Olha o que eu encontrei aqui, ó. E passavam horas estudando a Bíblia sobre a volta de Jesus. O assunto era só a volta de Jesus. Era o assunto do dia. Quando o Saddam Hussein estava em destaque
político. O assunto do dia era Saddam Hussein. Várias vezes por dia, em todas as reportagens do mundo inteiro. Depois o Bin Laden, destaque do dia, não é assim? Depois o Gaddafi, destaque do dia. Agora parece que é o Irã, porque Israel e os árabes a gente até já acostumou, que aquilo ali não é mais novidade. E na nossa igreja, qual deveria ser o assunto do dia? Qual é a sua igreja? Adventista. Não é assim? Então, meus irmãos, eu espero que com esses estudos que a gente está fazendo aqui, a gente se desperte. Muita coisa disso aqui nós já sabemos, mas a gente está simplesmente dormindo. E vou encerrar com isto. Satanás é muito astuto, mas Deus é muito mais inteligente, e Ele nos dá toda a orientação para escapar dos seus ardis. Quando Jesus veio a primeira vez, qual era o enfoque teológico? O enfoque teológico era sobre o Messias Rei. Ele vem para nos libertar do jugo romano, vamos ser a cabeça do mundo outra vez. Porque o Velho Testamento tem duas linhas, entre as suas muitas profecias, tem duas linhas específicas a respeito do Messias. O Messias sofredor, representado por todo o sistema do santuário, e o Messias Rei. Só que com o tempo foi se desenvolvendo uma teologia que só focalizava o Messias Rei. E quando Jesus veio, o Messias veio, e não aparentava ser rei, aparentava não ter o mínimo interesse em ser rei, simplesmente rejeitaram. Por quê? Não queriam um Messias sofredor, não o reconheceram como o Messias sofredor. Agora que Jesus Cristo está para voltar como o Messias Rei, qual é o enfoque teológico geral do mundo evangélico e, inclusive, sofremos esta influência? O Messias sofredor. Não fala em fim de mundo, Apocalipse, isso é muito difícil. Volta de Jesus, perseguição, leis dominicais, tempo de angústia. Fala sobre Jesus que morreu na cruz, que perdoou o pecado. Justificação pela fé, pela graça. Fala bastante de Jesus, e aí a pessoa aceita Jesus. Tá, aceita Jesus que morreu na cruz, e daí? Vai ficar sempre com Jesus Cristo que morreu e ressuscitou? Tem que haver um equilíbrio. O Messias sofredor cumpriu a sua parte naquela ocasião, com vistas ao seu retorno como Messias Rei. Então, o assunto do dia hoje, qual deveria ser? O Messias sofredor ou o Messias Rei? Messias Rei. Sem descartar, naturalmente, o Messias sofredor. Tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio. Então, nós precisamos entender isto, meus irmãos. Satanás conseguiu desvirtuar o foco naquela época, em vez de ser a mensagem presente. A senhora White fala várias vezes em mensagem presente, e volta e meia surge alguém por aí tentando uma nova mensagem presente, e que provoca divisão na igreja. Mas a mensagem presente no tempo de Noé era o dilúvio, não era a vinda do Messias. Embora que eles tivessem que acertar a sua vida de acordo com o plano de Deus também. Mas quando Jesus veio a primeira vez, a mensagem presente era o Messias sofredor. Agora que ele está para voltar, qual é a mensagem presente? Isso aqui. O Messias Rei, que está por voltar. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude a entender estas coisas, e a nos situar, e a orar e clamar pelo Espírito Santo, e que nos ajude a viver à altura de recebê-lo, capacitando-nos para terminar a pregação do Evangelho, e resistir o tempo de angústia e estar em pé quando Jesus Cristo voltar. Que Deus nos ajude nesse sentido. É o meu desejo de oração nesta noite. Amém. Hei de ver o Rei junto à sua grei,